Tem uma frase dele também que eu achei muito interessante. O Espírito capacita cada cristão a ser um profeta que anuncia a verdade, um sacerdote que sirva com compaixão e um rei que chame os outros à prestação de contas em amor, mesmo que não tenha os dons especiais para o ofício ou ministério em tempo integral. E é isso que ele aponta muito aqui nesse livro. Não é sobre tempo integral. Não é sobre você ter 4 horas do seu dia para você fazer um devocional premium. Não é sobre isso. É sobre todo cristão ser chamado para anunciar a verdade. Nós somos chamados para anunciar Cristo. Nós somos chamados para conhecê-lo e revelá-lo, né? Seja um cristão inútil que reconheça que não depende de você a sua salvação. Tudo que você fizer não vai comprar a sua salvação, não vai comprar o amor de Deus, já diria a música do Alessandro Vilas Boas, né? Se eu vendesse tudo, né? Eu não poderia dar em troca de amor, como dizia próprio Cantares, né? E é isso que ele fala, assim, entenda a sua meritocracia, que não existe. Você não depende de você. E pregue o Senhor, seja um sacerdote no dia a dia, na sua rotina. Eu achei muito interessante que ele traz isso de uma forma muito leve. Então, não é sobre tempo integral, mas é sobre viver Cristo. Fala, galera de Zascope, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Book Talk. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como se tornar um cristão inútil, do Rodrigo Bibo. Então, bora pro vídeo? Bom, gente, esse livro aqui, ele chegou pra gente no lançamento. E é um livro que eu vou te falar que eu me surpreendi ao ler, eu não esperava. É um livro que ele tem uma leitura muito leve, muito divertida e com uma mensagem muito profunda. Então, o nosso intuito hoje é falar um pouquinho sobre ele e falar também sobre esse tema que o Rodrigo deu no livro, né? Como se tornar um cristão inútil. Então, como você pode ser inútil, como eu posso ser inútil e o que isso significa. Fih, quais são aí as suas primeiras ideias desse livro? Esse livro é lindo, né? A gente já começa ali com a capa, uma capa bonita, cheia de detalhe. E ele vem ali daquele primeiro livro, né? O Deus que Destrói Sonhos, que também é um tema bem polêmico, né? Um Sim. título bem polêmico. E aí ele vem de novo com Se Tornar um Cristão Inútil. Qual foi a sua primeira impressão, assim, desse livro? Cara, eu acho assim, porque se você talvez não acompanha tanto o Bibo, nos podcasts e tal, é um susto, porque você vai falar: "Caramba, o que é isso?". Eu até vi uma trend assim, eu mostrei pra minha mãe, que é crente no coque, lendo o livro que eu estou lendo, daí era Como se tornar um cristão inútil, e ela: "Tá amarrado em nome de Jesus". Mas o Bibo, ele é um tipo de pessoa, um tipo de personalidade um pouco mais provocativa, assim, Sim, né. E eu acredito que os livros dele têm esse intuito, apesar de ser uma pessoa muito simples na sua didática. Tipo, ele é sim. profundo, mas ele é muito simples. E eu percebo que os livros dele também são assim, né. O primeiro livro que eu tive contato do Bibo, que eu li, eu estava até falando pra você, é o Mosaico Teológico. Foi um livro, assim, que é um panorama da teologia cristã, Sim. assim, impressionante, muito bom e super simples. Tipo, muito profundo, mas super simples. Esclarece coisas que, às vezes, a teologia deixa, com palavras complexas e complicada, e eu vejo que é um tipo de leitura, um tipo de escrita dele, assim, sabe. Então, é um livro que me chamou muita, muita atenção. Não é. Enquanto eu estava lendo o livro, eu me surpreendi, porque eu não li os outros livros do Rodrigo. Esse foi o primeiro livro que eu li dele. E aí, eu me surpreendi que eu falei assim: "Nossa, quantas sacadas boas, assim, de frases, de histórias, eu não me esperava isso". E foi muito bom, porque ele colocou várias imagens, né, no Sim. decorrer do livro para poder fazer realmente as pessoas se engajarem com aquilo que ele tá falando. Então, a partir desse livro eu falei: "Cara, eu sei que o Rodrigo Bibo, ele é um cara que ele sempre tenta trazer profundidade, mas com um discurso mais fácil de ser entendido", porque realmente a gente tem hoje, né, principalmente no Brasil, muita dificuldade de leitura do povo, né, as pessoas não leem livros. E então você trazer um livro que ele tem uma didática diferente, ele tem uma linguagem atual sem ser cafona, é muito difícil. É, E com uma verdade. profundidade ali, então eu achei esse livro, assim, sensacional. Eu lembro que eu estava lendo na minha mesa no escritório e eu parava e falei assim: "Grazi", né, que é a menina que fica do meu lado, "Olha isso, olha o que ele falou aqui, foi muito legal, é divertido". E eu entendi o que ele queria dizer com aquilo. Então, é um livro que realmente me surpreendeu. Então, se você
se você tem algum problema em ler muitos livros, se você fala: "Eu nunca finalizo o livro", gente, esse livro aqui é um livro muito bom pra quem não tem esse costume. E pra quem tem esse costume, assim, eu já li vários livros, mas assim, esse livro aqui foi um livro que eu li muito rápido. Eu li ele praticamente em um dia. Claro que eu tinha que gravar o conteúdo pra cá, mas eu li ele um dia e meio, assim, eu li o livro, porque é muito tranquilo de ler e muito fácil de ler também. Muito bom. E aí a gente entra ali, é muito do título, né, sobre inútil. E aí, o inútil, a gente até botei até com o dicionário, né, falta de utilidade e falta de serventia. Então é uma palavra dura, é uma palavra Sim. desconfortável. Mas aí, Não parece uma palavra que um crente usaria muito, né? não parece uma palavra que a gente usaria, como a tiazinha do coque, eu acho que ela não usaria. Aham. Então, e aí eu pergunto, né, o que que o Rodrigo Bibo ele traz. Acho que o ponto, assim, que o Bibo quer destacar quando ele traz isso, como se tornar um cristão inútil, não é na palavra do se tornar um cristão sem valor, Uhum, mas é sobre, o tipo de ele até fala no livro, né, não é o como, mas é o porquê. O porquê você deve se tornar um cristão inútil. Não é sim, para que você perca o seu valor, mas para que você opere, para que você faça certas coisas, com isso em mente, sim. de que eu sou um cristão inútil. E por que isso, né? Ele vai aprofundar, a gente vai aprofundar aqui também, no decorrer do vídeo, mas é que o cristão que é inútil, que entendeu que é inútil, ele entendeu que ele é um servo. Uhum. E que quando ele faz o que ele deveria fazer, ele não fez mais do que a sua obrigação. Ele não vai receber um parabéns, um nota Sim. 10, né? Ele até coloca isso no livro aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Bota perto do Parabéns, seu você rosto aí. não fez mais que a sua obrigação. Não sei se dá pra ver, mas É que aquele meme é dos pais na formatura, né, dos isso. filhos, tipo assim: "Você não fez mais que a sua obrigação". Exato, porque às vezes a gente, pensa, né: "Ah, eu tô orando, eu tô lendo a Bíblia, nossa, eu parei de falar palavrão, eu tô jejuando toda semana, eu não tô Uhum. pecando mais aonde eu deveria estar pecando, eu tô pregando o evangelho", e aí você fala: "Nossa, eu não vou receber nem o meu parabéns", mas, você não fez mais que a sua obrigação, você foi salvo pelo sangue de Jesus para fazer essas boas obras mesmo, né. Então, não que o seu valor não seja equipado, o sangue de Jesus é precioso, sabe. Ele Uhum. derramou o sangue por causa de nós, assim, então existe um valor para nós no reino de Deus, mas nós não somos parabenizados quando nós fazemos coisas boas, porque, eh, até tem aquela frase que fala assim, né: "Tudo que vem de mal vem de mim mesmo, Uhum. mas tudo que é bom vem de Cristo", né. Sim. Então até as nossas obras elas refletem isso. Sim, sim. E é muito interessante que ele pega a parábola de Lucas 17, né, pra falar sobre o servo inútil. Então, nós somos inúteis porque nós apenas fazemos o que deveríamos fazer. E isso é muito interessante porque a meritocracia, né, ele cai, nada, como você falou, nada do que eu faça, vai realmente comprar o amor de Deus, vai Sim, realmente comprar uma carta para o céu, né, eu diria. exato, Então, assim, não é sobre a nossa meritocracia, é sobre a gente se esvaziar de tudo aquilo que a gente poderia fazer. Porque, assim, pensando, nada do que nós pudéssemos fazer seria o suficiente para nos salvar. exato, Então, a gente precisa, realmente, né, pobres em espírito, né? Tipo assim, nos despir de toda a nossa altivez, de tudo aquilo que a gente acha que a gente é, que a gente merece, e falar: não, eu sou um servo bom. Eu sou um servo inútil nesse sentido, de sim, que eu faço porque eu amo ele. Não porque eu quero algo em troca, né. exato. Então eu achei isso muito interessante. Cara, tem uma história assim, né, eu lembro que antes de eu me converter, eu tive amigos crentes quando era criança, né, e eles eram, tipo assim, viviam no sistema, no modelo da época, né. E eu lembro que às vezes a gente era pré-adolescente, sei lá, 11, 12 Uhum. anos, né. E eu lembro que em alguns momentos, eles falavam assim: "Ah, eu vou ir na festa tal". Eu falava assim: "Ah, não, mas eu não vou mais, porque Deus falou comigo, porque e se eu estiver naquela festa e Jesus voltar? Eu não vou ser salvo". Eu não vou ser salvo, porque eu não vou estar merecendo. Porque eu não vou estar em vez de estar na igreja, eu vou estar nessa festa, né. E aí eu lembro que, era muito enfatizado essa coisa de, buscar a salvação e de você precisa buscar a salvação, sua salvação é individual.
E eu lembro que depois que eu me converti nessa mesma mentalidade, até, passar um tempo e eu f ir me aprofundando nas escrituras e entender que a Bíblia e Jesus não nos ordena a correr atrás da nossa salvação, porque ele fala assim: "Quem quer ganhar a vida já perdeu". Uhum. Então se você vive uma vida com medo de perder a salvação ou correndo atrás de ser salvo, a gente precisa começar lá do começo. A gente entendeu o evangelho errado, né. Exato, exato. Porque o evangelho é a boa notícia de que Deus nos salvou quando ainda éramos pecadores. Sim. E aí a pergunta é agora, como eu devo viver a partir disso, dessa revelação? Como que eu devo viver a partir agora de sendo salvo e não correndo atrás da minha salvação? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para quebrar a nossa meritocracia, sabe? Sim, sim, e uma coisa que você falou é muito interessante que ele fala no livro, que é sobre o dia a dia do servo inútil, né. Sim, Porque a gente acha que a gente, fazendo coisas, de Deus litúrgicas, né, eu vou no culto de domingo, eu vou no pequeno grupo, eu estudo a palavra, essas coisas nos deixam mais perto de Deus do que ir comprar pão na rua. exato. Então assim, e tem uma frase aqui muito boa que eu até li para você no início, que fala sobre isso, né. Em Cristo, por meio do Espírito Santo, temos uma vida litúrgica. Em outras palavras, nunca saímos do culto, pois ele Uau. não acaba com a bênção no fim da reunião de domingo. Então, quando o pastor fala, né, dá a bênção lá no culto, não acaba ali. Exato. Mas se estende pela nossa rotina durante a semana. E aí tem assim, ele foi sagaz em fazer isso aqui. Somos sacerdotes de all-star e chinelo de dedo. Isso pra mim foi ótimo. Uau. Demonstramos a sacralidade de cada momento da vida, comprando pão, ajudando quem precisa e anunciando as boas novas aos desconhecidos na fila de um mercado. Esses são os sacrifícios espirituais que Deus espera. Uau. Então, ser um cristão inútil é entender que nada que nós fazemos pode comprar a Deus, pode comprar o amor de Deus. É entender que Ele nos ama e a partir disso aquele transbordar. Eu já entendi que eu não mereço nada. E aí eu transbordo isso no meu dia a dia, na fila, como ele fala, na fila do mercado, comprando pão, indo trabalhar no nosso mercado de trabalho. E isso é muito interessante, porque isso muda a nossa forma de ver a vida, Sim. como a gente vive a vida, como eu tô, sendo sacerdote do Senhor dentro do meu trabalho. Porque a gente estava até comentando ontem no nosso DNA, que existe uma diferença entre, eu trabalho no ministério integral, eu sou missionário, eu trabalho na igreja, então tudo que eu faço é para o Senhor. E aí não, eu trabalho num escritório financeiro, eu sou advogado, então, enquanto eu tô trabalhando, eu não tô, aplicando a minha salvação, eu diria, né, algo do tipo, a minha cristandade, né. Mas não, isso é mentira, porque Deus nos chama. Jesus era carpinteiro, gente. Tipo assim, você tá dizendo que Começa assim. Jesus não viveu 30 anos da vida dele sendo, alguém que pregava o evangelho com a vida dele? Então, ser cristão inútil é realmente entender que, cara, em todo lugar que eu vou, eu sou um sacerdote de all-star, né. Sim. Eu sou um sacerdote de all-star, porque antes era necessário que o sacerdote entrasse no templo uma vez ao ano para perdoar os pecados. Agora, por meio do sangue, por meio do Espírito, a gente pode acessar isso e ser sacerdote de all-star. É Né, isso. que a gente no nosso dia a dia, no ônibus, e pregar o evangelho através das nossas vidas e com as nossas palavras também, né. Sim. Então eu achei essa parte desse livro muito, muito importante, assim. Cara, uma coisa que você estava falando, eu lembrei, né, eu estava relendo recentemente o livro Liturgia do Ordinário, e aí ela fala algo muito interessante que linka muito nisso, né, que ela fala assim, que às vezes a gente nessa mentalidade de que tudo que eu preciso fazer tem que ser santo, porque eu não entendo que todas as coisas são Uhum. santificadas, a gente cria bons consumidores. Então o que que a gente faz? A gente cria roupa de crente, a gente cria música de crente, a gente cria, lanche de crente, Aham. entendeu? Aqui em Bragança tinha uma lanchonete que era só de crente. Mas enfim, então a gente vai segmentando e a gente vai tentando nos diferenciar do mercado fazendo coisas gospel. Sabe? E aí ela fala: "Só que isso gera bons consumidores, então eu parei de consumir uma cultura pop, eu parei de consumir, porque eu não vejo mais filme
que não seja cristão. Eu parei Uhum. de consumir, a cultura no geral, a moda no geral, pra consumir coisas que têm o nome de crente. Uhum. Só que isso não necessariamente gera transformação, Uhum. porque estou consumindo algo, eu não estou contemplando e sendo transformado, sabe. Sim. E ainda mais sutil, né. Exato, Ontem eu estava falando também no DNA, que a gente estava conversando muito sobre isso, que a gente falou assim, que trabalhar para o ministério é mais fácil a gente se perder do que trabalhar secular. Por quê? No ministério, na nossa cabeça, é uma mentira de que a gente tá fazendo algo para Deus. exato, Então, eu vou pular meu devocional aqui, mas olha, eu preciso pregar em tal lugar, porque eu preciso pregar o evangelho, então eu vou pular meu devocional. Então, é muito fácil você fazer, é muito mais sutil você fazer essas trocas quando você trabalha para o ministério, do que quando você trabalha secular. Porque trabalhando secular, você fala assim: "Não, beleza, eu tenho que fazer meu devocional". Pô, eu trabalhei o dia inteiro, entendeu? exato, Então, é muito isso, assim, de como você falou, né, ela diz, é sutil. Ela falou assim: "Ah, mas eu tô consumindo coisa cristã. Eu tô exato. consumindo música cristã, mas será que isso tem entrado no nosso coração? Será que isso tem nos moldado de fato? Porque Isso, senão, é só aquilo ali que é um fingimento. A exato, gente tá ouvindo, a gente tá consumindo da boca pra fora, a gente entra no ouvido e sai pelo outro, mas assim, não de fato encarnando a palavra, né. Então exato. a gente precisa estar alertas a todo momento de: "Eu estou encarnando essa palavra? Eu Uhum. estou sendo um sacerdote fiel, um servo bom e fiel? Eu estou sendo isso?". E é aquilo, é sempre sondar o nosso coração, né, porque é muito fácil a gente se perder na rotina. E Deus falou, e Jesus falou sobre isso, né. Então no dia de Noé, os últimos dias serão como dias de Noé, então serão dias normais, dando em casamento, comendo, né, se casando. O que que nos difere disso? É a gente estar alerta a todo momento: "Senhor, como está o meu coração?", sabe. Eu continuo sendo uma serva boa e fiel? Eu continuo com o meu coração em chamas, ou eu caí numa rotina que eu esqueci do Senhor, Sim. sabe. Uma É. rotina que eu falo que é de Deus, mas não é, porque eu não tô queimando pelo Senhor, né. Aham. Então é a gente ficar alerta o tempo inteiro: "Eu estou sendo um servo bom Sim, e fiel?". é isso. E eu acho que esse é um ponto do que o Bibo, ele tenta trazer no livro, né, dessa vida sacramental, porque existem é que assim, na máxima da igreja evangélica, não existem s a gente não tem tanta consciência dos sacramentos que existem dentro do culto Uhum, litúrgico. Mas se a gente vai numa igreja anglicana, por exemplo, eles têm os sacramentos dividinho lá e uhum. eles vão fazendo, eles têm mais compreensão disso, né. Mas, sacramentos Explica o que é e sacramento para as pessoas, assim, é a liturgia, né, é a isso, liturgia do culto, né. são as liturgias do culto. Um exemplo, o batismo é um Sim, sacramento, a a ceia. ceia é um sacramento, entendeu. São coisas consideradas que a gente faz em memória de algo, entendeu. Uhum, Então a gente se batiza a fim de, simbolizar que nós estamos nascendo de novo, nós estamos morrendo para a carne, nascendo para o espírito. É muito além de ser apenas uma coisa espiritual, mas algo uhum, físico que remete a algo espiritual, uhum. mas que eu faço como uma memória, né. Sim, E, o Bibo ele traz isso como para minha vida ordinária. Então na minha vida ordinária, porque querendo ou não, nós somos pessoas de hábitos, de rotina, sim. de sacramentos, porque todo dia você acorda, você tem a mesma rotina, Uhum, entendeu. E aí o ponto é eu acordar percebendo Deus no meu dia a dia, né. sim. E aí é um convite, por exemplo, quando você vai lavar o seu rosto, você perceber e falar: "Deus, é assim como eu fui lavado nas águas do batismo, me lava", né, que esse dia Uhum, eu seja marcado pelo meu batismo, né, que então, tipo, indo comprar um pão na fila, entendendo que você é um sacerdote de roupas uhum. comuns, Sim, sabe, um sacerdote que, agora não precisa mais de um sacrifício para adentrar o Santo dos Santos, mas aonde você está, esse lugar se torna o Santo dos Santos, porque a Bíblia diz que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. E, então, aonde você estiver é um lugar propício para Deus sim, manifestar a sua glória, sabe. O sim. que você estiver fazendo pode ser santo, santificado, desde que, você santifique aquilo, entende? E isso é muito interessante, porque e aí a gente volta pra meritocracia, né, porque a gente fala: "Ah, mas
Nossa, eu não sei fazer isso. Tipo assim, eu não sei curar uma pessoa. Mas aí não é sobre você, não é sobre eu, é É. sobre ele. Uhum. Então quando a gente vê uma pessoa doente na rua, por que que a gente vai orar? Por que que a gente vai impor as mãos? Não é porque a gente acha que a gente vai curar, porque a gente acha que, meu Deus, eu já curei tantas pessoas e não, é sobre o espírito que está dentro de nós agindo. Sim. Então, eu acho que isso deixa a gente ainda mais engajado em pregar o evangelho, quando a gente entende que não depende de nós, não é sobre nós. E eu acho que isso também linka com, o que Jesus disse, né, sobre ser pobre de espírito, Uhum. porque a partir disso, eu sendo um cristão inútil, eu não faço mais as coisas para ser reconhecido. Sim. E aí, se a minha mão dá esmola, a outra nem vê, sabe? Porque eu não faço mais agora tentando, ver com que as pessoas vejam. Porque, digamos assim, quando você tá diante de um microfone, quando você tá orando por alguém numa igreja, é fácil das pessoas te notarem, Uhum. é fácil das pessoas te verem. E só que quando você faz isso quando ninguém tá vendo? Quando na fila do pão tem um desconhecido? Entende? Quando você sabe que Uhum. você não vai receber demérito ou mérito nenhum pelo que você fez. Então, esse é o ponto. O ponto é ser um pobre de espírito, parafraseando o que ele tá falando aqui, né, sendo um cristão inútil, é quando eu entendo que não existe mérito nas minhas obras, mas todas elas devem apontar para Jesus. É. Todas elas devem ser santificadas, devem ser consagradas ao Senhor, mas, todavia, entretanto, porém, não são o que compra a nossa salvação, não os trazem mérito nenhum para nós, né. O mérito é todo de Cristo. Bom, e tem uma frase dele também que eu achei muito interessante. O Espírito capacita cada cristão a ser um profeta que anuncia a verdade, um sacerdote que sirva com compaixão e um rei que chame os outros à prestação de contas em amor, mesmo que não tenha os dons especiais para o ofício ou ministério em tempo integral. E é isso que ele aponta muito aqui nesse livro. Não é sobre tempo integral. Não é sobre você ter 4 horas do seu dia para você fazer um devocional premium. Não é sobre isso. É sobre todo cristão ser chamado para anunciar a verdade. Nós somos chamados para anunciar Cristo. Nós somos chamados para conhecê-lo e revelá-lo, né. Então, acho que a gente pode finalizar muito nisso aqui, que o que o Bíblia quer falar nisso? Seja um cristão inútil que reconheça que não depende de você a sua salvação, que na o que tudo que você fizer não vai comprar a sua salvação, não vai comprar o amor de Deus, já diria a música do Alessandro Vilas Boas, né. Se eu vendesse tudo, né, eu não poderia dar em troca de amor, como dizem a próprio, Cantares, né. E é isso que ele fala, assim: "Entenda a sua meritocracia, que não existe, você não depende de você, e pregue o Senhor. Seja um sacerdote no dia a dia, na sua rotina". E eu achei muito interessante que ele traz isso de uma forma muito leve. Então não é sobre tempo integral, mas é sobre viver Cristo e Sim. amar a Cristo. Até porque eu não até porque se nós olharmos por essa perspectiva, a gente vai perceber que não é sobre quantas horas você passa no seu quarto, mas é sobre a integralidade da sua vida apontando para Jesus, né. Não é sobre você trabalhar ou não no ministério, não é sobre, você estar ou não no ambiente de culto, mas é sobre toda a sua vida girar em torno disso, né. Ele até faz um paralelo, né, que Jesus ele era esse servo. E, portanto, o cristianismo é uma vida de copiar Uhum. Jesus e de se tornar esse servo também, se abnegando de algumas coisas e não recebendo mérito por Sim. outras, sabe. E é isso. Bom, então é isso, né, vamos finalizar que acho que o vídeo tá grande. Tem muita coisa pra falar desse livro, mas eu vou mostrar aqui o livro de novo, a gente vai colocar aí na descrição do vídeo, se você quiser adquirir com a gente, vai ser muito bom pra você poder abençoar nosso ministério, mas se você quiser adquirir em outro lugar, pegar emprestado, o nosso intuito nesses vídeos é fazer com que você queira ler algo que te abençoe e escutar também conversas que possam te abençoar sobre isso. Então esse livro aqui, Como se tornar um cristão inútil, do Rodrigo Bibo, um livro maravilhoso, é o combo aí com Deus que destrói sonhos, então eu compraria, eu tô pra comprar também, pra eu poder conseguir ler e fazer o combo aí. Então, não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Tchau.